Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos, que alegria sempre poder estar com vocês, louvando a Deus nesse culto tão abençoado. Sempre bom, irmãos, poder estar com a CESN, tanto aqui em Vila Isabel, como também em Mesquita, que é uma extensão desta casa, desta obra, e me honra demais poder nessa manhã estar trazendo uma palavra do Senhor para os irmãos, amém? Foi me pedido aqui para poder fazer a divulgação do trabalho que haverá sábado aqui, sobre o nosso workshop, né? Já está na tela aqui, olha que coisa linda, irmãos. Esse é um dia muito especial, né? Um trabalho que está sendo realizado, né, com todo empenho, toda dedicação, isso tudo para servir a igreja da forma como nós precisamos, né? Ainda mais nos dias que estamos vivendo, dias que estão antecedendo a vinda de Jesus, sua volta em glória. E tem gente aqui, eu tenho certeza, que nunca ouviu como vai ouvir, de forma tão profunda, sobre esse tema, sobre esse assunto, né, o que diz a Bíblia sobre o fim dos tempos, né? Então, você que tem dúvida, né, você que deseja aprender mais sobre esse tema, sobre essa temática, sua vinda aqui, ela é indispensável, né? Mesmo que seja gravado ou transmitido, a vinda física, presencial é muito importante. Aqui você vai dividir experiências, aqui você vai ter momentos de oração. Cadê a irmã Patrícia? Salas, né? Salas, né, de estudos, não é isso, irmã? Vai ter momentos que realmente vai fazer toda a diferença para a sua vida, né? Isso tem um investimento, né, ali de R$ 25, isso é apenas para poder custear, né, o evento. Não é um evento que você encontra em todo lugar, nem todas as igrejas realizam cultos e reuniões com essa perspectiva bíblica, né? As pessoas pregam muito sobre vitória, muito sobre portas abertas, esquece de falar de um assunto tão importante, tão relevante, para que a nossa fé seja fortalecida nesses dias que estão acontecendo sobre nós. Então, a sua presença aqui é fundamental. Só uma perguntinha, deixa eu perguntar, quem não fez ainda a sua inscrição? Deixa eu ver aqui, quem não fez a sua inscrição? Ainda não fez de verdade, não fica tímido não, irmãos, não fica tímido não, aí, bastante gente. Faça a sua inscrição, R$ 25 é um valor irrisório, irmãos, né? Se você for no McDonald's, acho que nem um milkshake você bebe com esse valor, né? É um valor que você vai ter material, né, para que você possa estudar, você vai ter como dividir o seu conhecimento, aprender mais com aqueles que realmente têm. Pastor Gil Monteiro, que para mim ele é um dos exímios expositores da Bíblia Sagrada, principalmente nesse tema, nesse assunto. Conhece pastor Almir, pastor Gil? Pastor Gil Monteiro, ele é filho do saudoso pastor Antônio Gilberto. O pastor Antônio Gilberto foi diretor pedagógico da CPAD, da Casa Publicadora da Assembleia de Deus. O pastor Antônio Gilberto, ele foi o escritor daquela Bíblia de estudo pentecostal, né? Os seus estudos, os apontamentos. Então, é um homem muito conhecido, muito referendado. E outro, para a igreja aqui, CSN, vai ser inédito, mas para mim também é um grande conhecedor desse assunto, o pastor Saulo Vieira. Gente, vocês não podem perder. O pastor Saulo Vieira, ele é uma pessoa assim muito gabaritada para falar nesse assunto. É um amigo. Eu tentei um outro, né, mas ele não pôde vir. Mas o pastor Saulo Vieira está no mesmo nível, no mesmo patamar do pastor Gil, quando o assunto é falar sobre o Apocalipse, né? Então, por favor, até hoje, né, pode fazer hoje, pode fazer no dia também, se quiser, né? Você não pode deixar de fazer, né? Faça e venha para esse workshop que vai ser bênção para todos nós, de 8 às 17 horas. Vai ser o dia inteiro estudando a palavra de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Se você, poxa, pastor, não posso vir, até tentei trocar o meu horário, até tentei fazer uma mudança, mas não consegui, não tem problema. Invista na vida de alguém, né? Eu não vou, ninguém vem. Você não vem, mas alguém vem no teu lugar, né? E com certeza você vai ser também abençoado. Diga amém por isso, irmãos? Seu filho aqui seria muito importante, né? Tira o seu filho um pouquinho do shopping, né, da praia, né, e invista para ele vir aqui, pague para ele, né? Tenho certeza que o seu filho vai crescer muito no conhecimento da palavra de Deus, tá ok?
Glória a Jesus. Anúncio dado, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Josué. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Márcio, da pastora Marisângela, meus pastores do coração, né? Um homem e uma mulher de Deus que são admiráveis, respeitados por mim, amados por mim, por toda a minha família, e poder ministrar na igreja que eles estão pastores, mesmo na ausência deles, isso me honra demais, né? Mesmo se fazendo representar tão bem pelos pastores que estão aqui, pastor Sérgio, pastora Luci, pastor Almi, pastor Azeli, os demais pastores, né? Na ausência deles a responsabilidade é sempre maior, né? Glória a Jesus, mas também se torna muita honra para nós, porque mostra confiança, né? E confiança é algo que depois que você conquista, você não pode perder de jeito nenhum, né, Márcia? Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, ali embaixo você vai encontrar o meu livro que eu escrevi. Quem não comprou ainda, compre, irmão, por favor. Compre meu livro ali embaixo, né? Igreja Conectada, eu já fiz uma divulgação aqui no dia do lançamento, mas está ali embaixo, deve ter uns 5 ou 6 ali, né? Ontem eu saí, fui pregar lá em Japeri, saí com a pastora, passei o dia todo em Japeri ontem, né? E vendi alguns lá, então os que sobraram eu trouxe, né? Está ali embaixo, quem quiser depois procure lá, tá bom? Josué capítulo 1, quem achou diga glória a Deus, aleluia. Rapaz, eu gostei desse púlpito aqui, né? A gente pode se armar, botar livros de um lado, esboço do outro, telefone aqui, né? Enfim, é muito bom. Sucedeu depois da morte de Josué, perdão, da morte de Moisés, já estou matando Josué antes de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. E os irmãos digam bem forte, amém. Amém. O versículo 8, que é o versículo base para esta ministração, mostra Deus falando algo muito importante para a vida de Josué. Josué está substituindo o grande líder Moisés. Moisés foi o maior líder que a nação de Israel conheceu. O maior líder por conta de todo o tempo, né? Tudo aquilo que Moisés, por meio da instrumentalidade da sua vida, cooperou e contribuiu para a elevação desse povo pós um período vivido no Egito, e não foi um período curto, foi um longo período de cerca de 400 anos. Deus chama Moisés, o envia a Faraó para
libertar o seu povo, e vocês sabem exatamente como se deu, toda aquela pressão para que essa libertação não acontecesse, a ponto de Deus enviar pragas para subjugar o Egito em suas vaidades. E aí Israel sai do cativeiro do Egito e agora começa a rumar em direção à terra prometida. Um período que deveria ser de 40 dias se transformam em 40 anos por causa da dureza, por causa dos pecados, por conta da desobediência desse povo, a ponto de Deus dizer que nenhum daqueles que saíram do Egito entrariam na terra que Ele prometeu, porque não eram dignos, eram pessoas que profanaram a promessa de Deus, salvo 2 homens, e um deles está aqui, Josué. Josué e Calebe foram os únicos poupados da geração que saiu do Egito, porque neles houve um outro espírito. E que espírito foi esse? Um espírito de obediência. Não tem nada, não tem segredo nisso. A forma como Josué e Calebe se comportaram dignificam eles e tornam merecedores da terra que Deus prometeu. Então não adianta Deus fazer promessa, nós temos que fazer por merecê-la receber, né? Então Josué, ele está nesse caminho que Deus queria que ele estivesse. Aí Moisés morreu, Moisés não entra na terra, vê a terra, Moisés morre, o povo pranteia, o povo chora, né? O povo está tão ambientado, tão acostumado com Moisés, que a morte de Moisés praticamente os trava, os prende no lugar onde eles estavam ali. Até que Deus fala diretamente a Josué dizendo: levanta, porque é você que fará esse povo herdar ou entrar na terra que eu, Senhor, Deus dizendo, jurei aos seus pais que lhe daria. Você sabe que Josué, ele foi não apenas um seguidor, um discípulo de Moisés, mas também foi um homem que Moisés contava muito quando era necessário guerrear, lutar com mãos à espada para defender o povo na transição, na viagem que eles faziam até a terra de Canaã. Foi Josué que lutou contra os amalequitas, quando eles tentaram impedir, parar e não fazer com que o povo de Israel continuasse a sua trajetória rumo à terra, prometida. Josué vai lutar quase que o dia inteiro, vocês lembram disso, né? Para que eles derrotassem os inimigos que os impediam de caminhar. Moisés está no monte orando, no cume do outeiro orando, sendo ajudado por 2 homens, um seu irmão, outro Arão, outro Ur, melhor dizendo, Arão é seu irmão, Ur é o outro companheiro dele, e aí Josué lá embaixo consegue prevalecer, um combinado de oração, né, com luta, com ação. Enquanto tem um grupo no monte orando, tem outro na terra lutando. É claro que não foi apenas a espada de Josué que o tornou vencedor e fez o triunfar diante dos inimigos, foi também a intercessão do seu líder, né? Então você entende algo importante aqui nessa passagem que eu falei, né? Que todo o teu trabalho, todo o teu esforço, toda a sua dedicação naquilo que você faz terá um sucesso ainda maior se você tiver um líder, né, orando pela sua vida. Então não despreze a liderança que Deus colocou sobre você, seja em que aspecto for, seja a liderança paterna, materna, eclesiástica. Essa autoridade, essa pessoa, ele tem um canal que nós não temos, né? Um canal de desobstruir todo embaraço, de desfazer com todo o impedimento através da sua intimidade que ele tem com Deus, né? Moisés orava e Josué lutava. Consequência disso, vitória, né? O inimigo, Satanás, ele não resiste a um povo que luta, mas também ele não resiste a um povo que ora. Então Moisés se tornou para Israel e para Josué uma referência muito grande. Só que Moisés acabou, Moisés terminou o seu tempo, o seu legado, né? O seu ministério termina no alto de uma montanha. Isso é bom, porque deveria acabar assim, né? Não acabar falido, fracassado, embaixo. Deus amava tanto Moisés que o leva para cima, né? A um nível acima, e ali a Bíblia fala que Moisés morre, Deus mesmo enterra, Deus o sepulta, e até hoje ninguém sabe aonde o seu corpo está. Aí chegou o momento de Deus dar continuidade ao plano, ao projeto, ao propósito que ele tinha para a nação. O propósito de Deus não acabou porque Moisés morreu, não.
Você já ouviu falar, né, uma palavra que quem tem promessa não morre, não é isso? Aleluia. Isso é uma ilusão, irmãos. Aleluia. O que não morre é a promessa. Se não cumpre na minha vida, vai cumprir na vida dos meus, mas vai se cumprir. E quando se cumprir na vida dos meus, eu não vou ser esquecido quando essa promessa for cumprida, porque o mesmo Deus de Jacó é o Deus de Isaac e o Deus de Abraão. Abraão não está mais, Isaac não está mais, Jacó não está mais, José não está mais, mas Moisés está, Josué está. E quando a promessa se cumpre, o meu nome é falado, o meu nome é cantado, o meu nome é lembrado, porque Deus é o Deus dos nossos pais também. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus vai falar algo direto, diga assim, direto. É bom quando a gente não precisa de atalhos para ouvir a voz de Deus. Quando Deus ele abre um canal de comunicação direto conosco. Porque até então Josué nunca tinha ouvido a voz de Deus diretamente. Tudo que Josué ouvia da vontade de Deus partia de Moisés. Tudo que Josué fez até Moisés morrer foi ouvido pela boca, ou foi falado pela boca de Moisés. Moisés que dava a direção, Moisés que dava as coordenadas e Josué fazia. Agora não tem mais Moisés para ser o meio do campo entre Deus e Josué. Agora é com Deus e com Josué. E Deus vai falar diretamente a Josué. E aqui eu quero colocar uma pausa para te dizer, se prepare, porque você vai ouvir a voz de Deus diretamente ao seu coração. Porque o dia que tu tiver um pregador para pregar, ou um pastor para te apacentar, tem um Deus para te revelar, tem um Deus para te ensinar, tem um Deus para te conduzir, e Ele vai te conduzir a caminhos e a pastos verdes. Glória a Jesus. E Deus, Ele vai dizer, oh glória a Jesus. E de tudo quanto Deus falou para Josué, desde as promessas feitas sobre herdar a terra prometida, o não desamparo, porque isso é uma coisa das promessas, talvez a das mais lindas e das mais importantes, porque como é bom a gente realizar algo tendo o respaldo da presença de Deus na nossa vida, né? É Deus dizer para nós, não vou te deixar e não vou te desamparar. Você parte por embate, você parte para a tua jornada, para a tua trajetória, sabendo que Deus está comigo. Ainda que ninguém mais esteja, ainda que ninguém mais venha, se Deus estiver, irmãos, eu estou bem demais. Isso nos conforta, saber que o Senhor do céu e da terra, Ele se dispôs a estar comigo, não vai me deixar, mas também não vai me desamparar. Tudo quanto eu fizer, aonde eu chegar, aonde meu pé pisar, a promessa é essa: eis que eu tenho dado a vocês como eu prometi. Então, como um ato profético, aleluia, eu quero que você dê uma pisadinha no chão e diga assim: é meu. Se Deus me deu, eu vou tomar posse. Se a promessa é minha, eu não vou abrir mão para ninguém. É a calabachura e calabaia. Faça isso assim: é meu. Pisa, marca o teu território. Oh glória a Jesus. Pastor, isso é bobagem de coisa nenhuma. Aleluia. Começa a treinar aqui aquilo que você quer viver lá. Isso é só um treinamento. Oh glória a Jesus. Pode não ser o lugar ainda, mas você está dizendo o que você fará quando esse lugar chegar na tua vida. Eu vou tomar posse. Isto é meu, calabaraia. Segure a mão desse irmão e diga assim: não abra a mão daquilo que Deus tem te dado. Aleluia. Se é teu, tome posse. Aleluia. E Deus, Ele vai falar algo diretamente para ele, dizendo da importância. Porque se ele foi um homem acostumado com espadas, com armas de guerra, para as suas conquistas, essa arma iria mudar completamente. Porque Deus não quer mais um líder empunhando espadas, literalmente falando, resolvendo os seus problemas apenas com armas de guerras. Deus entende que a liderança de um homem não é confirmada, não é legitimada pelas armas humanas, pelas armas naturais, pelas armas dos homens que não têm Deus. E por isso eu compreendo claramente porque Paulo disse o que disse à igreja de Corinto. Ele diz assim: porque as armas da nossa milícia, as armas das quais nós usamos para lutar, não são carnais. Aleluia.
não são da terra, não são dos homens, não foi forjados na terra, aleluia, mas foi armas disponibilizadas por Deus, aleluia. E qual é uma das armas poderosas que a igreja tem para lutar suas guerras espirituais? Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, então não pode ser revólver, não pode ser faca, não pode ser pistola, tem que ser algo muito mais forte, muito mais poderoso, alabacalabaia. As armas da nossa milícia é a palavra de Deus. Quem ama a palavra de Deus aqui? Aleluia. Eu já vi gente indo pregar, sério, irmão, eu rodo esse Brasil quase todo. Eu já vi pregador pregando com um revólver na cintura, irmão. Que é isso? Não, de verdade. Alguém já viu? Alguém já viu isso? Não, nunca vi, não, eu já vi. Né? Que bom que você não viu, mas eu já vi. Né? Sério. Eu fiquei olhando assim, a Sheila estava comigo, amor, aquilo ali é um revólver? Sim, é. Por quê, irmão? Será que vai entrar alguém ali e vai matar o cara? Né? Deus está instruindo diretamente a Josué a uma mudança na sua vida a partir do momento do seu chamado. Deus está dizendo para ele que acabou de assumir a liderança do povo, que para que ele tivesse sucesso, para que tudo quanto Deus tem para a sua vida preparado acontecesse, ele deveria meditar sol a sol, dia a dia, na sua palavra. Então não há como ter uma vida bem sucedida, espiritualmente falando, muito menos ministerialmente, abrindo mão da maior arma que qualquer uma pessoa deva possuir para poder ver os planos de Deus se cumprir. Palavra de Deus. Diga, palavra de Deus. Aleluia. Vai ter obstáculos nesse caminho, terão batalhas, dúvidas, incertezas, mas tudo isso seria solucionado e vencido através da palavra de Deus. Foi palavras que não foi, Josué que escreveu, foi o próprio Moisés que por 40 anos liderou o povo que escreveu essas palavras. Deus está dizendo para ele, Moisés não está mais, mas as palavras de Moisés continuam valendo para a sua vida. Eu vou repetir. Moisés já foi, mas as palavras que ele deixou são elas pelas quais você vai viver, aleluia, porque quem deu as palavras a Moisés, aleluia, não foi um seu professor, foi o próprio Deus da sua vida. Eu que ordenei, eu que mandei, agora tudo aquilo que ele escreveu está em suas mãos, para que você possa ler, para que você possa observar, para que você possa cumprir. Então não tem como você dizer que você é uma pessoa vencedora na vida, abrindo mão daquilo que é a raiz de toda a vitória, a palavra de Deus. Diga glória a Jesus. Deus sabe que a chave de toda a vitória não é o conhecimento, não é a sabedoria humana, terrena, não é, aleluia, não é ter um engajamento, rede social, mas é a submissão que você tem à sua palavra. Não é na força física, não é na força do braço, mas é sob o manto da palavra de Deus. Aleluia. Levanta a tua Bíblia, por favor, para o alto. Oh, glória a Jesus. E por 1 segundo, 10 segundos, glorifica a Deus, porque você tem a arma poderosa, você tem algo que é maior, que é melhor do que toda arma terrena. Não é inteligência, não é conhecimento, é submissão à palavra de Deus. Deus está dizendo, o sucesso da sua vida e prosperidade não está ligado a bens materiais, mas a tua capacidade de se submeter, de obedecer, subjugar o teu conhecimento natural à revelação pura da palavra do Senhor. Deus chama de bem-aventurados. Deus chama de quê? Bem-aventurados, irmãos, segundo a palavra de Deus, não são as pessoas bem-sucedidas, materialmente falando. E não estou dizendo que isso é uma coisa que não se deva considerar, mas o
bem-sucedido, bem-aventurado para Deus, é alguém que não abre mão daquilo que é divino, daquilo que é eterno. Porque o próprio Jesus disse que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Dinheiro passa, aleluia, beleza acaba, um dia a uva, outro dia passa, né? A verdade é essa, não tem jeito. Tudo na vida foi feito para passar, irmão. Não é? É a verdade. Mas a palavra de Deus, pastor Omi, jamais passará. É isso que Satanás fica irritado, porque nós não nos apegamos ao que é o temporário, ao que é o passageiro, nós nos apegamos àquilo que é eterno. O salmista disse assim: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. O que é da terra passa, mas o que é do céu permanece. E esse, irmãos, é o ano de nós entendermos, aleluia, que o céu precisa estar na nossa vida enquanto na terra nós estivermos. Oh, aleluia, porque tudo que é na terra, a concupiscência dos olhos, da carne, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo, e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre. Deus não nos chamou para sermos passageiros, aleluia. Deus nos chamou para sermos permanentes, aleluia. Então Josué, ele está aqui sendo orientado por Deus a não apartar a sua boca. Não apartar a boca aqui, eu até dei um spoiler no seminário, né? Quem estava no curso deve lembrar, até assim, eu não posso falar tudo, porque eu vou pregar essa mensagem dia 19 lá, né? Não apartar a boca daqui, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Deus está dizendo para Josué o seguinte, que a palavra dele deve ser algo contínuo na sua boca, né? Tudo quanto você viver na sua vida, você deve alinhar isso com a palavra de Deus, porque na palavra de Deus tem resposta para tudo. Não apartar e meditar significa você proclamar a palavra todos os tempos da sua vida, todos os momentos, todas as fases, nas crises, aleluia, no sucesso, da bênção, nos processos, você proclamar o que diz a palavra na sua vida. Satanás vai ficar endemoniado, porque mesmo diante da crise que você está enfrentando, da luta que você está passando, você sempre tem a palavra de Deus respaldando o teu momento. Você não vai abrir mão da promessa, porque a palavra de Deus é a garantia do cumprimento dessas promessas. Ainda que o tempo passe, demore, um dia vai acontecer. Eu vou te lembrar só de um momento muito importante na vida de Jesus. Diz a Bíblia que Jesus, depois que foi batizado, ele foi conduzido pelo Espírito para o deserto, para ser o quê? Tentado por Satanás, pelo diabo. Dá para colocar na tela aí, Mateus capítulo 4. Jesus é batizado, e após ser batizado, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, leva ele para o deserto, e diz o texto, para ser tentado. Não foi para dormir, não foi para relaxar, não foi um spa. O propósito dessa ida de Jesus foi para ser tentado pelo diabo. É interessante que os 40 dias é que Jesus passou ali, e em nenhum momento o diabo apareceu. Se ele foi para ser tentado, por que não apareceu no primeiro dia? De novo. Se ficou claro e foi levado ao deserto para ser tentado, por que no primeiro dia, Pedro, o diabo não apareceu? Por que no segundo dia Satanás não apareceu? Ele só aparece exatamente em um momento em que naturalmente as forças físicas de Jesus começam a mostrar o quê? Cansaço, fadiga. Ele começa a se tornar uma pessoa o quê? Fragilizada pelo tempo. Como é que é? Vulnerável. Porque fica claro que todo o tempo que Jesus viveu ali até o 40º dia, Jesus está se garantindo que o seu corpo está firme, né? Não está vulnerável, mas daqui a pouco a fome começa a bater. E naturalmente quando a fome vem, a gente, né, já não pensa, né, de forma, a gente já fica meio, enfim, quero comer. Fica igual aquele jacarezinho do pica-pau, né, correndo para um lado para o outro, né? Eu vi muito pica-pau quando eu era criança, só tinha isso para ver, enfim. Aquele jacarezinho que ficava para lá e para cá com fome, enfim.
Aí quando o diabo percebe a vulnerabilidade de Jesus, ele é aqui que eu vou vencer ele, é na fome, aleluia, na barriga. Porque venceu Esaú, irmãos. Esaú foi vencido por conta da sua fome. Como é que alguém pode dizer, irmãos, que vai morrer se não comer agora? Aleluia. Quem já chegou em casa com fome aqui e a comida não estava pronta ainda? Quem já chegou em casa com fome? Os varões aqui, os varões, né? Os varões. Mulher, eu estou morrendo de fome. Morreu? Não. Então senta lá e espera que não está pronta não, né? É assim que as varões falam pra gente? Tá quase, você está sentindo aquele cheirinho do tempero, daquela cebolinha queimando junto com o alho, dá vontade de passar a língua no fundo da panela para comer aquela ali, porque eu acho que o tempero é mais gostoso do que a própria comida, eu acho assim, né? Enfim, se a comida gerasse tanto quanto um tempero, eu estava bem na fita, mas depois que mistura tudo, perdeu até o sentido, né? Morreu, não morreu, Esaú diz, eu vou morrer. Ah, eu quero a primogenitura. Para que me serve esse direito de primogenitura? Eu quero comer. Ah, então me vende o que você tem, que eu te dou o que eu tenho. Diz a Bíblia que Satanás, ele aparece na vulnerabilidade física humana de Jesus e diz, se tu és o Filho de Deus, diga para essas pedras aí se transformarem em pão e coma. Ele está dizendo, você tem a solução, você tem poder para isso. Irmãos, e poder de Deus sem palavra de Deus é presunção, é arrogância. Não, vou repetir isso aqui. Porque quando você está debaixo da palavra de Deus, até o poder de Deus sobre a sua vida tem controle. Você não faz o que você pode fazer porque você pode fazer. Você faz o que Deus permite que você faça, sob a sua própria orientação. Deus poderia ter criado o mundo em um dia só, mas criou o mundo de forma escalonada, cada dia uma coisa diferente. Quem me entendeu, diga glória a Jesus. Diz a palavra de Deus que quando o diabo lança essa tentação, Jesus já vem com a resposta imediata. Isso é bom, porque mesmo vulnerável fisicamente, Jesus não está, vulnerável espiritualmente. Mesmo vulnerável no seu corpo físico, a sua alma, o seu espírito estão completamente centrados na palavra de Deus. Ou seja, as deficiências, as debilidades, as fragilidades naturais não podem ser maior do que o controle do nosso emocional, do nosso espiritual. Satanás não pode me vencer quando vê vulnerabilidade na minha vida natural. Ele tem que ver força na minha vida espiritual. Transforme as pedras em pão. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu estou com fome, mas não estou maluco, oh glória. Eu vou melhorar isso aqui. Se o diabo em algum momento percebesse, Pedro, que Jesus, ele pensou, ou estava pensando em fazer o que ele propôs, o diabo disse, é ali que eu vou vencer ele. Porque, irmãos, diante de um quadro de tentação, você não pode refugar. Você não pode se imaginar transformando as pedras em pão. Vou repetir. Você não pode dar ao diabo a compreensão que ele quer ter, que você pensou na proposta que ele fez, ou na tentação que ele fez. Quem me entendeu, diga amém, irmãos. Porque se Jesus para pensar, é bem verdade, eu poderia fazer isso aqui mesmo, transformar em pão, eu tenho poder para fazer isso. Se Jesus fala com as pedras para virar pão, sabe, viraria pão, sim ou não, gente? Então, se Jesus fizesse aquilo no deserto que só está ele deveria fazer no deserto que está a multidão. Na multidão que Jesus alimentou no deserto, ele poderia fazer a mesma coisa, mas Jesus não vai recorrer às pedras que estão no deserto, vai recorrer o quê? A bolsa que tem um menino, porque na bolsa tem pão. Ninguém carrega pedra na bolsa para comer, você carrega pão. Então Jesus não transforma, aleluia, Jesus apenas ele transformar pedras em pão revela o poder, mas multiplicar o pão que já existe revela amor. Oh glória a Jesus, porque quem ama multiplica aquilo que tem. Oh glória a Jesus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí daqui a pouco o diabo pega Jesus e levou para o pináculo do templo, para a parte mais alta do templo. Você pegou que
Para o deserto quem leva é o Espírito, mas para o pináculo quem leva é Satanás. Porque o diabo gosta disso, de dar-nos status que nós não teríamos se ele não desse. E a gente, como crente, não viveremos dos status que o mundo ou Satanás possa nos entregar, da fama que o diabo quer me dar, aleluia, mas da presença que eu quero desfrutar. Eu vou repetir: você não prova que você está bem, aleluia, quando você está em lugares que não foi Deus que te colocou. Você prova que você está bem, que mesmo dentro da cova, na fornalha, na prisão, Deus se revela lá. Tem gente que pensa que está bem porque está sob os holofotes, está sendo aplaudido pela grande mídia. Não, eu provo que eu estou bem, mesmo no ambiente de dor, de sofrimento, de maldade, eu sinto paz, descanso a minha alma. Eu estou preso numa cova, eu estou andando numa jaula, numa cela encandecida de fogo ardente, mas a presença de Deus está na minha vida. O diabo leva Jesus para de um pináculo e diz assim: olha, lança-te daí abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem para te livrar de todo tropeço, de todo perigo. Tem uma promessa, para que aquele que cair, um anjo está ali para lhe sustentar. Então o diabo diz: lança, precipita-te daí. Jesus imediatamente diz: está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Você começa a entender o que Deus disse para Josué, é o que Jesus está fazendo no momento da tentação: não apartar da sua boca o livro da lei. Para cada tentação, uma palavra. Para cada ação de Satanás, uma palavra. O diabo conhece a palavra, mas você vive a palavra. O diabo conhece a palavra, mas você teme a palavra. O fato de conhecer a palavra como ele conhece não torna ele um crente como você é, porque você conhece, você proclama, você profetiza, você obedece, você se submete, porque quem tenta a Deus não tem vida de comunhão com ele. Oh glória! Por último, o diabo diz, quando levou para o alto de uma montanha, dizendo: tudo isso eu vou te dar, se prostrado você me adorar. Jesus diz: vai-te, Satanás, ou seja, acaba aqui. Porque até então, Pedro, Jesus não disse: vai embora. Jesus está dando a Satanás todo o tempo que ele precisa e quer, para estabelecer um ciclo de tentação. Quando Jesus diz: vai-te, Satanás, na última tentação, quer dizer: não volte aqui nunca mais. Aleluia. Porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e a Ele você vai prestar culto. Jesus tem resposta, não resposta filosófica, não, resposta bíblica, porque para cada tentação tem uma palavra de Deus liberada, porque aquele que ama a palavra e tem a palavra não cede à pressão de Satanás. Não aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite. Dia e noite aqui não é uma horinha de manhã, não é uma horinha de noite. Dia e noite quer dizer 12 horas do dia e 12 horas da noite. Pastor, é impossível eu ler a Bíblia todas as horas do dia. Não é ler a Bíblia, é meditar nela. E você não medita lendo, você medita falando ela. Aleluia, eu estou dirigindo, aleluia, eu estou cozinhando, eu estou trabalhando. A palavra de Deus está no meu coração, na minha mente. Aleluia, oh glória a Jesus. Quem entendeu aqui, levanta a mão para o céu, diga glória a Deus. É você viver a sua vida e não abrir mão da palavra do Senhor. Orabacalabachuri calabaia. O salmista diz: antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1, versículo 2. Irmãos, é lindo, eu já vou começar a terminar aqui. A Bíblia diz que Pedro, quando ele vai ao mar para pescar, naquela madrugada de um certo dia, não pescou nada. Volta cansado, talvez reflexivo, porque 12 horas trabalhando não pescou nada. Talvez tentando entender o motivo de não ter pescado. Lavando as redes ele estava, e quando estava terminando de lavar as redes, Jesus entra no seu barco e o manda afastar da terra por um pouco. Jesus acaba de pregar a multidão e agora vai pregar para Pedro. Jesus termina de falar com o povo aqui e agora vai falar para ele aqui. Porque o culto não termina quando acaba a reunião. Acabou com eles.
E começou contigo. Porque Pedro não dava ouvidos ao que Jesus falava para o povo, vai ter que dar ouvido àquilo que ele vai falar para ele. Vou ler para ele assim: e disse a Pedro: faze-te ao mar alto e lança as redes para pescar. Pedro jamais imaginaria que Jesus está se propondo a voltar com ele para o mar, aonde se pesca, para o fundo do mar. Havendo ele trabalhado toda a noite, nada apanhou. Ele julga que tudo que tinha que ser feito foi feito no período que deveria fazer. Foi a noite toda. E Pedro disse assim: havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas porque mandas, ou sob a tua palavra eu lançarei as redes. Ele quer dizer o seguinte: eu trabalhei a noite toda, eu fiz tudo o que tinha que ser feito, ou seja, a minha experiência, meu talento, a minha habilidade, nada disso foi suficiente. Já que aquilo que eu sei fazer não foi suficiente, eu vou fazer aquilo que tu mandou fazer. De novo, Pedro, ele começa a entender que o seu talento, o seu esforço, os seus recursos, a sua habilidade não foram suficientes, mas a palavra de Deus para ele se torna suficiente. Tudo que eu não consegui segundo os meus esforços vão ser superados segundo a sua palavra. Amém. Ele não diz que ele quer, ele não diz que ele crê, ele diz: é a tua palavra que vai resolver, então é sobre ela que eu vou lançar. Irmãos, olha só, olha o poder que tem uma palavra liberada, uma palavra falada por Jesus. Tudo aquilo que era estranho, tudo aquilo que era esquisito, tudo aquilo que era impossível, difícil, se torna o que é fácil e palpável. A palavra de Deus realiza milagres. Quando você profetiza sobre o manto da palavra, irmãos, não tem jeito. Diz a Bíblia que os mundos foram criados pela palavra de Deus, visto que tudo aquilo que se vê hoje não foi feito daquilo que é aparente, não tinha, passou a existir por causa da palavra dele. E diz a Bíblia que, fazendo o que Jesus mandou, colheram uma grande quantidade de peixes. Eu vim dizer para você, e aqui eu termino, que quando você se submete ao que a palavra diz, por mais estranho, esquisito que possa parecer, você está se credenciando a viver coisas extraordinárias, maravilhosas, aleluia, sobrenaturais. Oh, glória a Jesus. Você pode até não acreditar naquilo que o homem fala, mas você precisa se render àquilo que Deus, pela sua palavra, diz. Aleluia. Jeremias diz: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, como o martelo que esmiuça a penha. A sua palavra hoje, nesta manhã, está liberando bênçãos sobre a nossa vida. Eu vou repetir, você pega, é sobre a palavra que vamos viver milagre, é sobre a palavra que teremos resposta, é sobre a palavra que as portas se abrirão, é sobre a palavra que milagres acontecerão, que cura acontecerá, orabachuri calabaia, que transformação virá, que conversão acontecerá. Tudo isso por causa do poder da palavra de Deus. Aleluia. Não aparte da tua boca, abra, proclame, mostre para o teu inimigo que você tem a palavra de Deus viva no seu coração. Oh, glória a Jesus. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Aleluia. Nossa fé está edificada sobre a palavra, irmãos. Aleluia. Diz a Bíblia que muita paz tem aqueles que amam a sua lei, a sua palavra. De novo, muita paz tem aqueles que amam a sua lei e a sua palavra. Então, quer ter paz na sua vida? Ame a palavra de Deus. Ame. Desfrute dela. Tem países aí, irmãos, que não tem mais esse privilégio, em que a palavra de Deus foi surrupiada, em que o governo determinou a erradicação total de qualquer exemplar da Bíblia Sagrada.
Tudo aquilo que o povo sabe, sabe porque um dia leu, sabe porque um dia estudou, está guardado na mente. Você tem um livro, você tem a palavra na sua mão, então desfrute disso enquanto você pode. Aleluia, porque irmãos em outras nações não tem mais esse privilégio de ter uma Bíblia na sua mão. Hoje você tem 3, tem 4, de várias versões. Então enquanto você tiver isso, vai desfrutando, porque essa palavra vai fazer todo o diferencial. É ela que te conduz, ela que te norteia, ela que te corrige, mas também te fortalece. Ela te instrui, mas também te favorece. É a palavra de Deus que abençoa a sua vida. Oh glória! Não abra mão dessa palavra. Leia ela, estude ela. Jesus disse, João escreveu: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Satanás quer tirar isso. O maior bem que um cristão pode dizer que ele possui foram gerados pela palavra de Deus. A convicção que você tem, a fé que você tem, a esperança que você tem, o amor que você tem, o sorriso que você tem, a alegria que você tem, tudo isso foi fruto gerado pela palavra na sua vida. Eu não sei o dia que você chegou aqui nessa igreja, talvez chegou aqui destruído, quebrado, fracassado, moral, espiritual, familiar. Você chegou aqui, enfim, completamente, sabe, falido em todas as áreas da vida. E aqui você ouviu uma palavra que encheu o teu coração do que você não tinha mais, de fé e de esperança. Deu a você aquilo que o pecado tirou de você. E fez você entender que não era o final. Era mais uma página, sabe, de tristeza, mas que estava sendo virada a partir do dia em que Jesus falou com você pela sua palavra. Foi a palavra dele. Não foi o pregador, foi a pregação do pregador. Aleluia. Foi o que ele falou para você que começou a mudar suas perspectivas concernente à sua vida e à sua história. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 gumes. Ela é apta para discernir. Quem prega aqui não tem ideia do que a palavra produz aí. Aleluia. A gente só prega aqui e o Espírito de Deus, pastora Lucy, vai trabalhando lá. Só Deus sabe o que você já falou quando você ouviu isso aqui. Meu Deus, era isso que eu queria ouvir. Meu Deus, eu tinha dúvida disso, agora eu tenho certeza disso aqui, porque era uma palavra como uma espada afiada, penetra na divisão da alma, do espírito, junto e medula, vai discernindo, vai limpando, vai tirando, vai curando. Oh meu Deus do céu, vai cicatrizando feridas que nem os remédios que você tomou cicatrizou, mas essa palavra tornou para você um agente de cura. Eu vou profetizar, tem cura hoje pela palavra. Ele enviou a sua palavra e nos curou.